Olá, galera do YouTube, aqui quem fala com vocês é a professora Janaína Caixeta. E neste vídeo eu vou ensinar vocês como ler, um artigo científico. Aí você vai me perguntar, mas como assim? Você vai ensinar como ler um artigo? Exatamente, pessoal, tem aí dicas aí para vocês entenderem melhor, como ler um artigo, como é que é a estrutura dele. Então eu vou estar aqui mostrando para vocês como vai ser tudo isso, tá bom? Então, primeiramente, vocês devem ter em mente o que seja um artigo científico. Então, de acordo com a ABNT, o artigo científico pode ser definido como a publicação com autoria declarada que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento. Então, o que seria um artigo científico? Nele você vai ter, assim, ideias, métodos que foi utilizado numa pesquisa, tudo isso, então, vai ter aí no artigo, Ele vai discutir uma ideia para você e vai apresentar resultados, Então agora eu vou falar sobre as 3 dicas aí muito importantíssimas aí para você ler aí, o artigo científico. Então a primeira dica seria o seguinte: você não pode tratar a leitura de um artigo como se fosse a simples leitura de um livro didático. O que eu quero dizer com isso? Que o artigo científico, ele é complexo, viu, pessoal? Então você não pode achar que vai ser uma leitura simples, como se você estivesse lendo aí um livro qualquer. Não é. Você tem que prestar atenção nos detalhes, porque senão você não vai entender, o artigo. Então o que você deve fazer aí? Primeiro, você deve começar visando identificar a estrutura e características do artigo. Enquanto lê, procure os pontos principais do autor e gere questões antes, durante e depois da leitura. E não se esqueça de tomar notas, porque isso vai facilitar mais o seu entendimento. Viu só, pessoal? Então, quando você começar a ler o seu artigo, você precisa procurar os pontos principais do autor, E na medida que você estiver lendo, você precisa, questionar aquele texto, Claro, alguma coisa que você achou importante, você faça aí uma anotação, para você entender mais esse texto. Então, é super importante aí estar prestando atenção aí nesses detalhes, pessoal, no início aí, então, da leitura. Segunda dica: passe os olhos. O que é passar os olhos? É o skim. Então você vai passar e os olhos, vai estar observando aí todas as seções aí deste artigo, E o que significa, Identificar, a estrutura aí do artigo. A maioria das revistas científicas usa a estrutura convencional IMRD. O que seria essa estrutura, então? É um resumo seguido de introdução, metodologia, ou material e métodos, resultados e discussão. Cada uma dessas seções contém características convencionais e, se você antecipadamente puder ler tais características, lerá rapidamente um artigo e o compreenderá mais. Viu só, pessoal? Aqui está falando então sobre a estrutura do artigo. Então você tem que prestar atenção ali, no resumo, na introdução, na metodologia, nos resultados e na discussão. Então, eu vou passar aqui um pequeno vídeo completo aí para vocês, onde eu mostro um artigo e neste artigo tem todas essas seções aí para vocês. Então, para vocês analisar onde fica cada uma e tal, tá bom, pessoal?
Ainda continuando aí na dica de número 2, né, vamos ver agora sobre as características dos resumos dos artigos, né? Os resumos geralmente contêm 4 tipos de informações. Então, quais seriam essas informações? O propósito ou razão do estudo. Por que, né, que fizeram a pesquisa? Né? Qual foi, então, o objetivo? Metodologia. Como o fizeram? Né? Como fizeram aí essa pesquisa? Resultados. O que encontrou aí a partir, né, da pesquisa? E a conclusão, né? O que se concluiu aí com tudo aí que fez aí na pesquisa? Então, você deve começar a ler o artigo pelo resumo e notar os 4 tipos de informações delineadas acima. Depois, vá aos elementos visuais e então ao resto do artigo. Então, pessoal, é preciso estar atento a essas informações aí do resumo, né? Tudo isso aí você vai encontrar no resumo, né? O propósito, né? A metodologia, os resultados e a conclusão. Características das introduções. As introduções têm 2 propósitos. Criam interesse nos leitores sobre o assunto e fornecem informação suficiente para a compreensão do artigo. Geralmente, as introduções conseguem isto conduzindo os leitores desde a informação mais ampla, o que se sabe sobre o tópico, passando por informações mais específicas, o que não se sabe, até um ponto focal, que questão os autores perguntaram e responderam. Assim, os autores descrevem os trabalhos prévios que levaram ao corrente entendimento do tópico, o geral, e então situam seu trabalho específico dentro do campo. Viram só, pessoal? Essas são as características aí das introduções. Então, qual é o propósito de uma introdução? É criar interesse nos leitores sobre o assunto, né, e fornecer informação suficiente para a compreensão do artigo. Ou seja, é na introdução que você vai saber do que o artigo se trata, né, pessoal? Então, por isso que é importante, né, quando você está escrevendo aí um artigo, é importante você ser bem claro aí então na introdução, porque é a partir dela que o leitor vai saber ali o que vem pela frente. Vamos ver agora características da metodologia, material e métodos. Na metodologia, o leitor vai observar que experimentos foram realizados para responder à questão estabelecida na introdução. Essa seção do artigo é, sem dúvida, frequentemente difícil de ler, especialmente para os graduandos, por causa da linguagem técnica e do nível de detalhes suficiente para que outro pesquisador treinado repita os experimentos. Então, pessoal, nessa sessão é a hora aí da pessoa que escreve o artigo, né, falar sobre o que utilizou para realizar a pesquisa. Então, tudo que utilizou, entrevista, né, leituras de livros, tudo isso aí. Ela vai falar aí na metodologia. Características dos resultados e da discussão. A seção resultados contém tudo aquilo que foi encontrado e referências aos dados mostrados nos elementos visuais. Normalmente, os autores não incluem informação que precisaria ser referenciada, tais como comparações com outros resultados. Em lugar disto, este material é colocado na discussão, colocando o trabalho no contexto mais amplo do campo. A discussão também serve para fornecer uma resposta clara à pergunta posta na introdução e para explicar como os resultados sustentam tal conclusão. Nos resultados, então, aí vai falar aí, né, o que essa pesquisa, então, alcançou, né? E a discussão aí vai o quê? Vai responder, né, perguntas aí que ficaram na introdução.
Tá bom, pessoal? Finalmente, dica de número 3, você precisa distinguir os pontos principais. Como os artigos contêm muita informação, pode ser difícil distinguir os pontos principais de um artigo a partir dos pontos subordinados. Felizmente, há muitos indicadores dos pontos principais dos autores. Então, o que isso significa, pessoal? Que não é fácil mesmo você saber, né, quais são os pontos principais, mas há formas de você descobrir quais são os pontos. Eu vou ensinar para você a partir de agora. No nível do documento, o que você vai perceber aí no nível do documento? Vai ter o título, né, o resumo, as palavras-chave, os elementos visuais, especialmente figuras e tabelas, e primeira sentença ou as últimas 2 sentenças da introdução. Tudo isso no nível do documento, né? No nível do parágrafo, palavras ou frases que se pareçam com surpreendentemente, inesperadamente, em contraste com trabalhos anteriores, raramente tem sido abordado. Nossa hipótese é que, nós propomos que. Então, tudo isso, pessoal, vai fazer você saber quais são os pontos principais, tá bom? E aí, você gostou da nossa aula sobre como ler um artigo científico? Já sabia sobre essas dicas? Comente aí, e se gostou do vídeo, dê joinha, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade, pessoal. E até a próxima aula!